relação às recomendações nutricionais no pós-operatório de cirurgia bariátrica, a principal deficiência quanto aos macronutrientes vem das proteínas. Por isso, nós temos que focar muito na recomendação proteica desse nosso paciente. A literatura tem uma variedade bem ampla. Alguns estudos recomendam em cerca de 60 gramas por dia, outros em média de 80 gramas por dia. O que a gente tem é de que a dieta ela deve variar entre 0,8 até 2,1 gramas ao quilograma por dia de peso ideal ao dia. Então, é uma dieta que deve ser de uma norma a uma hiperproteica. Normalmente, trabalhamos com ela hiperproteica, pelo menos em 1,5. O que é difícil? O nosso paciente conseguir ingerir a quantidade proteica suficiente. Isso é praticamente impossível, principalmente nos primeiros meses, onde há uma restrição alimentar muito grande. Isso acaba piorando se o nosso paciente tiver uma aversão alimentar ou uma intolerância alimentar, principalmente às carnes. Então, para isso, a gente também tem os módulos proteicos que a gente utiliza já na dieta líquida completa e que eles vêm para nos auxiliar para evitar deficiências futuras. Nós já observamos na prática clínica que os pacientes que fazem uso de suplemento proteico já no início da líquida completa, eles acabam tendo uma redução na queda de cabelo que é natural no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Alguns estudos também têm mostrado que o whey protein, a proteína do soro do leite, é a melhor forma de absorção em relação às outras proteínas, principalmente em relação ao caseinato. Então, nós devemos sempre optar por essa opção. Entretanto, eu vou trazer uma variedade de suplementos para ficar a critério de vocês em relação à escolha da suplementação proteica. Em cirurgias restritivas, apenas restritivas, essa desabsorção, essa deficiência de proteína, ela não é algo comum. Então, no sleeve, na banda gástrica, isso praticamente não acontece. Agora, naquelas cirurgias desabsortivas ou com caráter misto, como é a duodenal, a escopinaro, o bypass gástrico com YDRU, a ingestão ela pode ser inferior a 50% das necessidades diárias, o que acarreta em graves deficiências nutricionais. Uma das principais deficiências proteicas que nós observamos, além da queda de cabelo, da unha fraca, é a questão do edema, quando a albumina do nosso paciente acaba ficando muito baixa, abaixo da recomendação. Por exemplo, eu tive uma paciente que, num pós-operatório de 3 meses, estava sem acompanhamento no pré-operatório e chegou com uma albumina de 2,1 e o edema extremo. Esse edema já era característico de uma albumina reduzida no organismo. Portanto, a suplementação e o cuidado com o consumo são fundamentais nesse período. O consumo dietético ele é reduzido por quê? Por que o nosso paciente não consegue atingir as recomendações diárias? Para quem não fez cirurgia bariátrica, 60 ou 80 gramas de proteína é muito fácil. Por que para o nosso paciente de pós-operatório isso não é fácil? Por quê? Porque ele tem um aumento de catabolismo, principalmente nos primeiros 30 dias da cirurgia. E além disso, ele tem uma dificuldade na digestão devido à pepsina, que vai sofrer um comprometimento que eu já vou explicar daqui a pouco. Então, tanto o fator de ingestão reduzida, problema na questão enzimática da pepsina, que vai atrapalhar a digestão dessa proteína, quanto também o consumo, o catabolismo, tudo isso leva a uma menor ingestão. Então, a reduzida ingestão, ela contribui para quê? Para uma perda de massa magra, para uma queda de cabelo, enfraquecimento de unhas, comprometimento da imunidade, cicatrização, são várias as consequências. Nós também devemos cuidar com a digestibilidade das proteínas. Então, as proteínas de origem animal, elas têm de 90% a 95% de digestibilidade, enquanto que as de origem vegetal, elas têm de 67% a 82%. Então, vamos tentar fazer com que o nosso paciente ele consuma uma proteína de origem animal. Claro que existem alguns casos de pacientes veganos, de outras restrições alimentares que nós conseguimos complementar através da proteína vegetal. Mas, quando isso não acontecer, tentem forçar um pouquinho os pacientes de vocês a utilizarem a proteína animal devido à digestibilidade alta que elas apresentam. A proteína
dietética, ela influencia o peso por diversos motivos: saciedade, termogênese, eficiência energética e composição corporal. Então, se eu quero uma maior saciedade para o meu paciente, se eu quero que esse paciente tenha um ganho de massa muscular, ou então não tenha uma perda tão acentuada, porque no pós-operatório não vai acontecer imediatamente um ganho de massa, e sim perda, mas eu quero diminuir, minimizar esses efeitos na perda da massa magra, focar muito na suplementação proteica via alimentação e também via suplementação. Os suplementos proteicos, eles devem ser avaliados a uma série de aspectos. Por exemplo, os aspectos nutricionais, qual que é a composição? Qual que é o tipo de proteína? Será que essa proteína vai ser bem absorvida? Tem uma digestibilidade alta? O sabor, bem interessante, porque a gente tem alguns com sabores, outros neutros. Será que o meu paciente vai tolerar o sabor baunilha, o sabor morango, o sabor chocolate ou vai preferir o sabor neutro? Além disso, a textura. Será que esse suplemento proteico que eu estou passando para o meu paciente, ele digere bem? Ele tem uma solubilidade boa em água, em leite? Qual que é a melhor solubilidade? O nível de absorção, qual que é o melhor para a gente colocar para esse meu paciente, sempre olhando de forma individualizada? Preferir sempre aqueles isentos de lactose e sacarose, com alta digestibilidade e hidrolisados que sejam à base de whey protein ou proteína do soro do leite. Eles acabam tendo uma absorção muito melhor. Esse estudo ele foi publicado também na Obesity Surgery, que é uma revista de Qualis A1, e faz parte de uma equipe pela qual agora eu faço parte da pesquisa, mas nessa época de publicação eu não estava ainda na equipe, e a responsável foi a Magda Ramos. É uma equipe de cirurgia bariátrica referência em Curitiba, e eles fizeram uma análise da ingestão alimentar desses pacientes. E eles concluíram que, em relação às proteínas, o nível de porções com 6 meses era de 3 porções diárias. E com 1 ano, continuava com 3 porções. Sendo que o guia alimentar que nós acabamos de ver no vídeo aula anterior mostrava que a recomendação diária é de 4 a 6 porções dia de proteína. Então, nem com 1 ano de cirurgia bariátrica, recebendo as orientações nutricionais, esses pacientes eles conseguiam ingerir a quantidade suficiente de proteína. Diferente do carboidrato. O carboidrato, que a recomendação seria de 2 porções diárias, com 6 meses de cirurgia eles já estavam consumindo 3. E com 1 ano, essa quantidade de porções já aumentava para 4. Então, a proteína é realmente algo difícil de fazer com que os pacientes se adequem, consumam em quantidades adequadas durante o pós-operatório. Eu trago aqui um exemplo de um dos suplementos que é específico para a cirurgia bariátrica, que é o FortiFit. Esse suplemento, cada porção de 150 ml com 40 gramas de pó dele, oferece 21 gramas de proteína de rápida absorção, sendo 10,4 gramas de aminoácidos essenciais e 5,8 de BCAAs, que são os aminoácidos de cadeia ramificada. Leucina, valina e isoleucina, numa proporção de 2 para 1 para 1. A leucina sempre em maior quantidade, então isso mostra que é um suplemento bom. 1,1 grama de aminoácidos livres e somente 150 quilocalorias. Como que a gente iria prescrever? Inicialmente, na fase da líquida completa, seriam 2 colheres medidas em 50 ml, 2 a 3 vezes ao dia. A partir da 3ª semana que entra na dieta pastosa, poderia ser 150 ml de água em 3 colheres medidas do suplemento até os 6 meses de pós-operatório, que é o período mais crítico para ocorrer a deficiência proteica. Lembrando que esses suplementos, eles já vêm com um medidor específico, por isso nós colocamos sempre colocamos colheres medidas ou então medidores para que o paciente utilize o medidor que vem no suplemento. Ok, mas o FortiFit ele tem 2 sabores, ele tem baunilha e morango. O meu paciente relatou que não tolerou nenhum deles. E aí, o que eu posso fazer agora? Nós vamos arrumar outras opções para o nosso paciente. E uma das opções de um suplemento de módulo proteico sem sabor que nós temos é o Fresubin Protein Power. Ele tem um sabor neutro, ele também é 100% proteína do soro de leite, ele só não tem um conjunto de vitaminas e minerais quanto o FortiFit, que acaba incluindo, além de módulo proteico, vitaminas e minerais.
Esse acaba tendo somente módulo proteico, mas ele é muito bom e também pode ser utilizado, pode ser adicionado inclusive em preparações salgadas, o que facilita a ingestão do nosso paciente. Temos outra opção. O meu paciente não tolerou o FortiFit, não tolerou o Fresubin Protein e ele quer algum outro tipo de suplemento que tenha sabor também. Nós temos o Benmax, que também foi um suplemento desenvolvido específico para pacientes em cirurgia bariátrica. Se nós formos olhar a composição dele, 51% dele é proteína, 29% é carboidrato e 25% são lipídios. Ele tem uma composição excelente, uma gama de vitaminas, minerais, excelente para o paciente de cirurgia bariátrica. Então, mais ou menos, uma colher medida, ela fornece 7 gramas de proteína, o que é extremamente importante. A densidade calórica dele é de 1,0, que também é interessante no caso do paciente bariátrico, porque a gente não pode dar hipercalóricos, né, pensando que esteja tudo ok com esse paciente. Então, nós poderíamos dar 6 colheres medidas em 160 ml, iria render 200 ml, e nós teríamos uma ingestão proteica bem interessante. Continua a mesma recomendação do FortiFit, inicialmente começar com 2 colheres e depois aumentar para 6 colheres medidas. Ele tem uma gama de vitaminas, como eu comentei com vocês, selênio, zinco, magnésio, potássio, vitamina K, todo o complexo de vitamina B, sódio, cálcio, cromo, manganês. Isso substitui o polivitamínico que o paciente tem que tomar diariamente? Não, isso é além, ele vem para complementar. O que o nosso paciente está tomando de polivitamínico é outra situação que nós vamos ver no próximo módulo. A questão de lipídios. Pensando agora, proteína nós resolvemos, como que é a questão do lipídio no pós-operatório de cirurgia bariátrica? Então, a redução no tempo do trânsito gastrointestinal, o meu alimento chegando mais rápido lá no meu intestino, ele resulta numa má absorção de vários nutrientes e entre eles nós temos os lipídios. Por quê? Porque a gente tem uma exclusão ou um desvio intestinal e aí isso acaba comprometendo. Procedimentos restritivos, como a banda gástrica e o sleeve, a absorção de gordura ela não está comprometida. Ela vai estar comprometida quando nós temos técnicas derivativas, técnicas desabsortivas, como o bypass, o scupenaro e o duodenal. Lembrando que ela estará mais comprometida no duodenal e no scupenaro do que no bypass. Por quê? Porque eles têm um potencial desabsortivo muito maior. Pensando no bypass gástrico em YDRU, que é a técnica mais utilizada no Brasil e no mundo, a digestão de lipídios ela ocorre de forma mais lenta pela ausência do contato das gorduras com o duodeno, prejudicando a ação de um hormônio, que é o colicistoquinina, que ele é necessário para a liberação das lipases biliares e pancreáticas. Assim, há uma produção reduzida de micelas, o que pode resultar em esteatorreia e deficiência principalmente de 4 vitaminas, que são as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, que são as vitaminas que precisam dessas micelas para serem absorvidas. Então, se eu tenho um menor contato com o duodeno, e é nesse contato do duodeno que eu tenho liberação da colicistoquinina, consequentemente eu vou ter uma menor produção de colicistoquinina, com isso eu vou ter uma produção reduzida de micelas, uma produção reduzida da absorção de lipídios, e essa deficiência pode estar acontecendo. Quando nós pensamos em técnicas com potencial mais desabsortivo, como é o caso do scupenaro e do duodenal switch, os ácidos biliares e o suco pancreático entram em contato com o bolo alimentar no canal alça comum, que mede em torno de 50 centímetros de extensão. Isso é muito pouco. Como tem uma redução nesse contato, a gente tem um comprometimento da digestão e da absorção dos macro e micronutrientes, sendo que 25% das proteínas deixam de ser absorvidas e 72% das gorduras deixam de ser absorvidas. Então, nessas técnicas, a chance do nosso paciente ter diarreia, de ter esteatorreia, de ter as fezes extremamente fétidas e um grau de desnutrição é muito maior. Nesses casos, as vitaminas A, D, E e K, que são as lipossolúveis, além do zinco, elas estão mais suscetíveis à deficiência.
E é bem importante, é bem significativo a presença da esteatorreia com o desenvolvimento, né, de flatos, de fezes com cheiros muito fortes. Hoje nós já temos uma indústria brasileira que está trabalhando na produção de um medicamento que vai reduzir esse odor fétido na parte das fezes desses pacientes bariátricos. A deficiência de lipídio também tem uma associação com a doença óssea. Por quê? Porque se eu estou diminuindo a absorção de gordura, consequentemente, eu estou diminuindo a absorção de uma vitamina que se chama vitamina D. Se a vitamina D está baixa, consequentemente, o meu cálcio também vai estar baixo, não vai estar sendo absorvido de forma correta. Com isso, o que vai acontecer no organismo? O meu paratormônio vai ser secretado em maior quantidade, ele vai lá no osso, vai retirar o cálcio ósseo e vai jogar para a circulação sanguínea, para a nossa corrente sanguínea, de forma a tentar regular os níveis tanto de cálcio quanto de vitamina D. Com isso, como a secreção de paratormônio começa a ficar muito alta, nós temos o que chamamos de um hiperparatireoidismo secundário, o que é uma situação que deve ser controlada, regulada com maior urgência possível. Então, a deficiência de lipídios tem tudo a ver com a deficiência de vitamina D, com a deficiência de cálcio e um hiperparatireoidismo secundário. Ainda em relação aos lipídios, nós temos os ácidos graxos essenciais, que são representados pelo ômega 3 e pelo ômega 6. A ingestão após a cirurgia é em média de 3 a 5% do VET, ácido linoleico, e de 0,5 a 1% do ácido graxo alfa-linolênico. Quais são as principais fontes? Nós temos que variar, porque as fontes alimentares são várias. Óleos vegetais poliinsaturados, como linhaça, a gente tem o ômega 3 no óleo de peixe. E quais são os principais sintomas que nós temos que nos indicam alguma deficiência desses ácidos graxos essenciais? Por exemplo, a descamação, o ressecamento da pele, uma queda de cabelo acentuada, sendo que a proteína, o zinco, o selênio estão ok, deficiência de sistema imunológico, aumento da suscetibilidade a infecções, disfunções cardíacas, hepáticas, gastrointestinais e também neurológicas. Então, ainda em relação à questão da desabsorção, nós temos um fato bem interessante nos procedimentos desabsortivos, ou seja, eles provocam o risco de uma hiperoxalúria e, com isso, consequentemente, cálculos renais ou então o que a gente chama de litíase renal. Por que isso acontece? Principalmente devido à menor ligação dos oxalatos a minerais, a nutrientes lá no intestino delgado. Com isso, a gente vai ter uma maior absorção colônica do oxalato e esse oxalato ele vai ter uma maior excreção renal. Se ele está passando para fazer a parte de excreção renal, ele pode acumular no rim e com isso a gente vai ter um acúmulo de cálculos ou então a litíase renal. O que contribui muito para isso é a desidratação, por isso a gente sempre está orientando os pacientes a ingerirem a quantidade de água recomendada para que não se agrave o quadro. Além disso, tem alguns tratamentos que mostram uma redução de ingestão alimentar dos oxalatos ou uma administração oral prescrita pelo médico de citrato de potássio. O potássio ele também ajuda como um quelante a reduzir essa hiperoxalúria. E a gente tem alguns estudos recentes que têm nos mostrado o uso de probióticos. Mais uma vez, a importância do uso de probióticos agora no pós-operatório e com isso a gente tem uma redução da hiperoxalúria e redução da formação de cálculos. Então, não só no pré, como no pós, nós podemos utilizar cepas de probióticos. Nós vamos ver mais para frente que os probióticos eles também acabam auxiliando em diversas outras funções do trato gastrodigestivo, principalmente na questão de flatulência, na questão da obstipação, da melhora da evacuação, da redução da dor, da distensão abdominal. Então, a gente também pode utilizar ele, mais uma vez, como para se evitar, para se prevenir a litíase renal.